TSE inicia julgamento de 3 ações contra Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar nesta terça-feira 3 ações nas quais o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral do ano passado. Em caso de condenação, Bolsonaro pode ficar inelegível pela segunda vez. A inelegibilidade também pode alcançar o general Braga Neto, que disputou o cargo de vice-presidente na chapa de Bolsonaro, que tentava a reeleição. Em junho, o ex-presidente foi condenado pela Corte Eleitoral à inegibilidade por 8 anos, por abuso do poder político e o uso indevido dos meios de comunicação, por causa de uma reunião realizada com embaixadores em junho do ano passado, no Palácio da Alvorada, onde ele atacou o sistema eletrônico de votação. Braga Neto foi absolvido no julgamento por não ter participado do encontro. Nas ações que vão hoje a julgamento, Bolsonaro é acusado de usar a estrutura da presidência da República para promover sua candidatura à reeleição. No primeiro processo, o PDT alega que o então presidente fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, uma live, no dia 21 de setembro de 2022, dentro da biblioteca do Palácio da Alvorada, para apresentar propostas eleitorais e pedir votos a candidatos apoiados por ele. O segundo processo trata de outra transmissão realizada em 18 de agosto do ano passado. Segundo o PDT, Bolsonaro pediu votos para sua candidatura e para aliados políticos que também disputaram as eleições, chegando a mostrar os santinhos das campanhas. Na terceira ação, as coligações do PT e do PSOL questionaram a realização de uma reunião de Bolsonaro com governadores e cantores sertanejos entre o dia 3 e 6 de outubro para anunciar apoio político para a disputa do segundo turno. Na defesa prévia enviada ao TSE, os advogados de Bolsonaro e Braga afirmam que não houve abuso de poder e que as transmissões não ensejaram ganho competitivo, por não terem sido vinculadas a símbolos oficiais como o brasão da República. A defesa também declarou que a campanha usou redes sociais privadas e pessoais para realizar as lives. É a vírgula, né? É o detalhe. Bom, Márcio, é delicado, é complicado, porque quem vivencia a política aí como de forma rotineira sabe que estamos falando de nenhum absurdo, nenhum segredo de Estado, e que o que mais existe é a alternativa para burlar exatamente o favorecimento da máquina em um processo eleitoral. Porque, querendo ou não, ele tem uma estrutura pronta, ele tem assim, o candidato, ele é candidato, mas ele é, ao mesmo tempo, o líder. Né? Ele está presidente. Então é complicado. Onde o presidente reside enquanto em mandato? Nas sedes do governo federal. Teoricamente, ele pode fazer qualquer publicação da residência dele. Ah, mas que o camarada que fez a filmagem também o camarada que fez a filmagem é um assessor, que é um coordenador da minha campanha, que por acaso está num cargo, porque hoje eu sou... É uma pessoa da minha confiança que Exato, e hoje ele é assessor, ele está assessor, mas ele está em cargo, mas ele é meu assessor, é uma pessoa da minha confiança com quem eu compartilho. Essa função também. Exato, então, mas onde está a proibição? A proibição e assim, a novidade. Porque isso seja vereador, seja prefeito, governador, deputado estadual, federal, senador, presidente. Então, onde não tem segredo, a gente não está falando de nenhuma novidade. O que precisa, de repente, é uma reforma séria eleitoral, de repente, uma ampliação de mandato e o fim da reeleição. Porque aí você acaba com esse tipo de problema. Assim, se você não vai ser reeleito, não tenho mais preocupação de você usar o poder da máquina para a sua campanha eleitoral. Se você usar o seu poder de máquina para apoiar o candidato fulano de tal, aí você tá errado. Porque o candidato fulano de tal,
imagino eu, você faz uma reforma dessa magnitude sem reeleição, se você quer ser candidato a algo e tem um cargo público, você se licencia, então você já não tem mais acesso à estrutura da máquina. Então quer dizer, Márcio, assim, solução tem, mas querem solucionar? Há boa vontade em solucionar? Quem está na máquina talvez não. Quem está fora da máquina talvez sim. Sim. Mas quando ficar dentro da máquina também talvez exatamente. Não. Só que aí que tá. O camarada fala quando ele tá do lado de fora. Na hora que ele tá do lado de dentro ali, que tem os mesmos benefícios, fala, realmente é melhor ficar do jeito que tá. Discurso de acordo com a Cara, e no final das contas a gente fica vendo esse tipo de acusação, esse tipo de argumento, é o mais do mesmo. E o prejudicado, no final das contas, é o contribuinte, é o eleitor, é a população que tem um monte de assunto que precisa que seja resolvido para ela ter dignidade para viver. E a gente discutindo aí... você falou bem essa questão de que isso é notório e acontece. A questão é provar isso dentro das possibilidades que a lei determina, né? Sim. Agora... Num cenário perfeito, um ano antes você é candidato à reeleição, tendo reeleição, então você sai do governo e vai se candidatar e pronto, sem vínculos com o governo. Se afasta do seu cargo e aí você vai, você não tem acesso mais à estrutura, então você vai usar a sua estrutura, as suas doações de campanha. A sua campanha, a sua estrutura de campanha, pronto. Isso dentro da reeleição. Não tem reeleição, você não tem esse tipo de problema. Exato. E aí é lógico, e a máquina você não pode ter um candidato favorito. Então quer dizer, alternativa A. E assim, não somos especialistas nem cientistas políticos, concorda? Se perguntar isso para qualquer brasileiro, fala, opa. Então peraí, a alternativa existe. A gente já conhece. Assim, para mim, Márcio, o mais difícil de resolver um problema é quando você não identifica o problema. Mas você sabe ali qual que é a raiz, qual que é a causa. Você sabe qual é o problema e o que ele ocasiona. É um desequilíbrio competitivo. Você já conhece. Então resolver tá fácil. Você elimina exatamente as brechas que dão origem a esse problema. Mas há interesse? Eu faço aquela situação, não, o prefeito que é reeleito na sua reeleição, ele não pode participar de algumas situações durante um período ali. Antes disso ele pode. Gente, ele vai usar o carro oficial para ir numa atividade, ele está em campanha, está em pré-campanha. E agora? Então não tem como você desvincular uma coisa da outra. Você vai falar, não vai, ele vai com um carro particular. Mas peraí, o carro oficial é do prefeito, ele está indo como prefeito. Não tem como ele falar, eu sou prefeito e não sou pré-candidato à reeleição. Entendeu? Não tem. Aí o que aconteceu, por exemplo, nas últimas eleições, você usar ali, de repente, desfiles cívico-militares e tal, como depois material. Mas são imagens minhas no exercício do meu cargo. Aí eu vou para a campanha, eu não posso utilizar as minhas imagens, captadas muitas vezes até de forma particular, por assessores, muitas vezes até externos, que não tem vínculo nenhum com o governo, e aí só que eu não posso utilizar. Então, peraí, se eu não posso utilizar das alternativas, das imagens, das situações que eu estou representando, como o cargo que eu represento me atribui, muitas vezes até obriga, então eu preciso ser desobrigado a cumprir essa agenda, afastado, e aí sim eu não uso essas imagens. Segundo tem esse raciocínio é interessante, porque assim, eu não posso... O César governador. O César governador, ele não pode utilizar as imagens do César governador na sua campanha. Porém, a oposição pode usar as imagens do César governador na campanha. Contra. Exato. Então, vê como é incoerente. Então, assim, alternativas existem. O que falta, na verdade, é coragem para colocá-las aí para resolver as situações. Vai mais a questão de coragem, César. Eu acho que o que falta aí é o desapego. Então, e aí para você desapegar, você tem que ter coragem, porque aí você vai ter que achar, porque essa forma é a zona de conforto, né? Eu estou na oposição agora, estou no governo depois. A forma mais fácil de se trabalhar, é assim. Então, vai ficar mais difícil. Quem que quer que fique mais difícil?
difícil. Eu vou criar uma regra para me prejudicar. Começa depois. Que todo mundo defende, todo político defende que política não é profissão. Só que todos eles entram na carreira política e quer morrer como agente político. E deixar então, peraí, se não é profissão, por que recebe os maiores salários de qualquer outra profissão, pelo menos do nosso setor país? Privado, Por que quando o camarada entra ele não quer sair nunca mais? Por que todos eles defendem a reeleição? Se não é profissão, Márcio, é transitório. Você entrou, saiu, acabou. É um período da sua vida em que você dedicou o seu conhecimento, a sua boa vontade a contribuir ao país. Aí nós já estamos seguindo uma possibilidade de limitação a quantas cargos você pode concorrer. Você só pode concorrer 2 vezes a vereador, você só pode ser uma vez prefeito, você só pode ser uma vez governador. Ué, não é profissão. E uma vez presidente. Então, não, mas não é profissão a política. Só que a camarada fica 30 anos. Aí você quer, vamos acabar com a reeleição? Vamos, mas em todas as esferas. Então, em todas as esferas. É isso. Federal, municipal, estadual, também no legislativo, acaba. Fica mais democrático. E aí, e vai reciclando, né? Cabeças novas. Então. Fica mais democrático, dá muito mais oportunidade a todos. E aí também limita, não é porque você saiu de senador ou de deputado, você não pode vir assessor de outro, não. Fecha as portas, acabou. Segue a sua vida em outro ramo. É a possibilidade. Mas isso num Brasil perfeito, né? O Brasil de hoje é esse aí. Vamos lá. E assim, especialmente quando as pessoas... porque a descrença na política, ela traz inclusive uma falsa ilusão de que nada podemos fazer. Só que a gente tem que lembrar que no país de mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem muito mais eleitor do que político. Então, há sim condição de se mudar isso. Só que a gente precisa que primeiro haja educação e uma mudança de consciência da população para que se comece um processo de mudança. Zé Ramalho a mente, né? Gado. Vida de gado.